Mais um ao vivo começando, hoje com a presença ilustre de dois grandes amigos, Márcio Carreal e Ismael Sanches. Rapaziada, vamos compartilhar, dar um repost aí para poder ajudar a divulgar aí o programa, para a gente poder, mais uma vez, movimentar o mundo da guitarra. E hoje a gente está aqui no Ao Vivo Lá em Casa falando um pouco de country e do country relacionado ao trabalho aqui no Brasil com o lado sertanejo e umas vertentes quase que não tanta como o Márcio trampa, que é com o Moacir Franco. Isso. Que não é sertanejo, né? Ele é um pouco de tudo, né? Uhum. Popular, sertanejo, romântico, e é um pouco de tudo. Que bom, né? Tem que fazer um pouco de tudo. Me conta um pouco da história da sua entrada nessa área do sertanejo e, ao mesmo tempo, como que você viu o lance de enfiar o country nisso. Como é que foi a abordagem, como é que começou essa história? Tá. Então eu comecei a tocar pequenininho, assim, com uns 8 anos de idade, e meu pai a vida inteira respirou música sertaneja, né? Aí com 7, 8 anos já tocava violão, cantava as músicas lá e tal. Aí com 14 anos eu fui tocar numa banda country que chamava Banda do Laço. Isso aí acho que foi 86, 88. O country ainda não tinha essa representatividade que tem agora aqui, né? Só que lá eu fui pra cantar, porque aí começou a misturar, tipo, tinha as festas, como eu tava conversando com o Guto agora há pouco, tinha os rodeios e aí tinha a parte sertaneja e tinha a parte de country, né? Country americano e tal. E aí eu cantava essa parte do sertanejo. Foi aí que eu comecei a me influenciar por essa coisa do country mesmo, né? Aí dali passei a tocar com outros artistas, tipo o pessoal do sertanejo, sei lá, Jaine, César e César, caras da época, né? Uhum. Você tá nisso há quanto tempo? Putz, sei lá, eu tô com 47, uns 28 anos por aí. Tocando. Sempre tocando, né? Nessa praia. Nessa eu tenho de idade. É. Toquei no Rádio Táxi uma época também, né? Uhum. E uma coisa legal que o Vander, ele tem bastante influência, né, dos guitarristas, né, tipo o Eric Johnson, Steve Morse e tal, aprendi bastante coisa assim nessa pegada também.
E me diz uma coisa, o movimento na noite, como é que tá? Que lugar do sertanejo que você tocou? Sideman ou você tocou na noite? Não, toquei na noite também, mas numa outra época. Isso aí bem novo, tipo, até uns 18 anos. Depois comecei como sideman. Tá. Mas aí não é só assim a coisa do sertanejo, né? Toquei com artistas que, tipo, assim, bem da velha guarda, Roberto Leal. Igual, tô com o Moacir Franco, que até agora, né? Tipo, o cara tá com 80 anos, mas tá. A gente tem show toda semana. Mas o country você colocou onde? O country foi por causa desse namoro do sertanejo com o country, né? Porque sempre teve. Então, você colocou esse estilo no sertanejo. Sim. Nessa praia que você está fazendo agora, muito pouco. Não, rola bastante, sim. Inclusive o Eduardo Araújo, que é o cantor que o Guto trabalha, tem músicas do Moacir, coisas assim, bem rurais e tal. E cabe essa coisa, né, do country. Tá certo. E você, Ismael, conta pra gente, já que você é um cara que tem... 28 anos. Mentira. Faz tempo. 28 fica na perna. Então, eu sou do interior, né? Sou natural de Limeira, São Paulo. E o meu primeiro contato foi com banda de baile. Ainda que existia as bandas de baile. Você tá com quantos anos mesmo? 34. Quase 28, né? Passou um pouquinho só. E foi através da música sertaneja da época, 2000, 2002, por aí, nessa época. Então tinha os sertanejos da época, Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, o Christian Ralph tinha um pouco, o Zezé, que começaram a investir um pouquinho nesse estilo, assim. Claro. Na verdade, essa rapaziada era da década de 90, né? Sim, eles começaram a estourar no começo de 90, não foi isso? É isso? Foi. Doutor? Eu acho que foi, mas eu acho que assim, é o que o Álvaro estava conversando com a gente no coisa. Em algum momento, não no estouro, mas depois veio essa influência de Nashville. Sim, e acho que aí foi final de 90. Foi pela Shania, pelo Alan Jackson, Garth Brooks. Quando estourou aqui Quando no Brasil, isso, aí trouxe pra cá. os caras resolveram... Porque no começo dos anos 90 quase não tinha no sertanejo, né? Era aquelas guitarras duetadas, era uma coisa mais rock mais and roll. brega, mais pop. Era a vaneira de um lado e o rock and roll, o hard rock disfarçado de balada do outro, né? Exatamente. E aí depois entrou um terceiro segmento aí pra mesclar, né? Pelo menos a época que eu toquei com dupla foi isso aí. Sim. Então até o Chitãozinho gravou um disco em Nashville, que tem participação lá dos caras que gravam, né? Como é o nome dele? Esqueci o nome do cara agora. E aí isso aí deu uma boa... Né? Deu um up, Caiu né? o palheta. Não, eu tenho uma substituta ali, vou pegar já. Caiu na quinta dimensão. Caiu e, cara, a paleta quando cai ninguém acha. Não, né? vai pra Some, quinta né? dimensão e não... Essa é uma coisa... Não faço ideia onde foi. Bom, depois você acha, a gente escolhe uma paleta pra você, acaba contando. E aí... Isso, aí meu primeiro contato foi através de banda de baile. E aí que foi o caminho. E assim, no primeiro momento eu acho que rola até um certo preconceito, né? Tipo assim, isso aí a gente vai tirar de letra, né? E a hora que eu me dei conta, assim, que eu vi que era um estilo muito difícil de tocar, muito diferente, assim, eu nem entendia a sonoridade direito, até entender que era com Telecaster, que tinha um som mais comprimido, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma desligada nesses amplos. E aquele ali também, sobe não, tá atrás do seu lado ali. Só isso, a só o chavinha da primeiro. direita. O chavinho da Stand-by? direita. Isso. Pronto, melhor. Aí a gente tira né? Aí, Então foi daí que começou, aí eu comecei a tirar as coisas dos americanos, né? Eu fui aluno do Flávio Gutoc há um tempão atrás. Acho que foi o primeiro cara aqui que eu vi, assim, ele foi fazer um workshop na minha cidade. E foi o primeiro cara que eu vi de perto tocando. E aí eu peguei o contato dele, aí começou a minha história, comecei a me interessar um pouco mais. Estudei bastante coisa, assim, gosto de bastante coisa, mas esse estilo eu acho que é o mais... Você está fazendo sertanejo agora, acompanhando alguma... Eu fiz com Gen Giovanni, eu fiz com Mike Lian, que é uma dupla de sertanejo raiz. Fiz com um cantor solo que chama Juliano César, que tem uma pitadinha disso também. E é um estilo que ajuda bastante, né? Te abre a mente, assim, para diversas outras coisas. O lance de tocar com paleta e dedo, que não precisa ser necessariamente na música country, né?
Hoje você está fazendo com quem? Hoje eu tô fazendo freelance. E eu tenho uma escola em Limeira. Uhum. Tá, a pergunta insisto um pouco nisso, até para ajudar os caras que estão nessa área, ou que estão a fim de se inserir nisso e começar a trabalhar nessa área, para até vocês explicarem um pouco do mercado, como é que funciona isso, porque eu sou totalmente out desse lance. Até não, graças a Deus por ter tido algumas outras oportunidades e não precisar trabalhar com sertanejo, mas tem cara que curte e que vai e que está aí na noite e tudo mais. Então é um pouco incisiva a pergunta, até se vocês souberem mesmo explicar as dificuldades que tem na noite, nas bandas, nas duplas, se puder falar um pouco sobre isso, todos os pepinos que você passou, a dificuldade no mercado, concorrência, essas coisas todas, se puder falar um pouco sobre isso. Então eu acho assim, não é que a gente é basicamente assim, músico sideman direcionado pro sertanejo. É que a história levou a gente para esse lado. Claro, sem dúvida. E aí você fica meio que naquele mercado. Né? Mas, por exemplo, eu fui convidado para tocar no Rádio Táxi em 96, falei, puta, do caramba, né? Pô, guitarra pra caramba, cheio demais. Mas aquela coisa, parece que forma uns núcleos, assim, pô, tem guitarristas espetaculares, sabe? Por exemplo, o Alex Fornari, que é amigo da gente, toca muito, tá no Zezé. Ele poderia tocar em qualquer lugar, qualquer gig, né? Mas aí ficou naquele meio, né? E é basicamente assim, você perguntou como entrar, né, não como entrar, mas como é que estar dentro desse meio, o tipo de trabalho que é feito, como é que rola a concorrência disso, o quanto você tem que se comprometer com isso, e até com o próprio estudo do country, para poder, porque de repente você pega uma gig que está pedindo isso, né, então como é que funcionou isso na sua cabeça, como é que foi esse, de um jeito ou de outro você participou do movimento, tá. Né? Então, se comprometer com o artista, você fica totalmente comprometido, né? Você não pode tocar em outra coisa, né? Porque a qualquer momento, sei lá, te passa uma agenda e a qualquer momento pode aparecer um novo show e tal, né? Agora, essa coisa assim, basicamente do country. Então, é um estilo, sei lá, você estuda aquilo e aí as pessoas te conhecem, o Márcio sabe tocar essa praia. Então, se é o Eduardo Araújo, alguém tá precisando de alguém, um vai indicando pro outro, dessa forma. E estudar, a gente sempre, né? Tá. E você? Eu sinto que o músico brasileiro, assim, ele tem, eu nunca morei fora, mas é uma impressão. Ele tem uma necessidade de ser meio polivalente, né? Então, eu acho que a concorrência é grande e a música country, ela ajuda a você ter algumas cartas debaixo da manga a ser um pouquinho diferente, assim. Eu vejo nesse sentido. E aí você acaba se destacando um pouco, pelo menos, tipo, tem aquele cara que toca tal estilo, né? Eu comecei a tocar num período que parece que era quase uma obrigação ter uma Jackson com um humbucker e tocar rápido pra caramba. E assim, foi difícil assimilar tudo e conseguir ganhar um mercado também, né? E aí a hora que parece que clareou, assim, e começaram a aparecer trabalhos por causa disso, né? Por ter essa cartada na manga. Eu vejo um pouco desse jeito. O estudo que vocês tiveram, o que você estudou, qual é o tipo de referência, quem você ouviu? Então, o primeiro contato que eu tive com o country foi através de um cara que chama Arthur Silveira, não sei se o Couto conhece. Eu ouvi falar. Ele é um puta guitarrista, assim. E aí depois o Faísca, o Álvaro, aquelas videoaulas deles dos anos 90 e tal. Aí depois veio o Steve Morse, Albert Lee, caras que todo mundo aprecia assim no country, né? E uma coisa assim, da minha parte é mais de ouvido, ouvir, tirar a sonoridade. Não sou um cara estudioso, sabe? Mais por aí mesmo. E você, o seu contato, qual o material que você... Então, acho que o meu primeiro contato assim, com o professor foi com o Flávio, né? Flávio Butoque. Assisti demais aquela videoaula dele também. A videoaula do Álvaro Gonçalves. Que não vendeu nada. Quase nada, né? Ele conta, vocês viram. Segundo o Álvaro, não vendeu porra nenhuma nunca. Só tinha ela e não vendeu nada. Que os caras da produtora Falavam. miguelavam pra ele e falavam que não vendia. Ele ia nas lojas do interior e tava sempre esgotado. E todo mundo que vem aqui fala que tem a videoaula, né? Todo mundo tem a videoaula. estudou.
Era pra ele estar rico só com essa videoaula. Eu conheci a videoaula dele, acho que numa Expo Music, quando era na Bienal. Nossa, eu lembro. Em 92, aí tinha uns monitores e tava passando. Eu falei, caramba, eu vou comprar, né? Mas Como é o nome da empresa? não é MPO Vídeo? Que lixo. Brasileiro, né? Não tem jeito. Uma pena. Ainda bem que isso está mudando, que esse mercado, esse perfil aqui no Brasil está mudando. Está começando a entrar um monte de profissional no mercado responsável, a fim de fazer uma coisa legal, decente. Né? Porque, foda. Bom, e aí você teve contato com a videoaula do Álvaro. Sim. E era difícil, né? Porque tinha que ficar voltando, era vídeo, cara. Videocassete, tinha que ficar voltando, né? Não é igual hoje, que no celularzinho você vê tudo mastigado, com tablatura, você vê o movimento, né? Em câmera lenta. Só que o Álvaro, o Faísca, tem outras reclamações, que era o disco, tinha que voltar era a pior ainda. Você já está um pouco mais evoluído, né? Ainda tinha fita, e tudo mais. Né? E aí eu comecei a conhecer, né? O próprio Flávio, lembro que ele gravava uns CDs pra mim, assim, do Brad Paisley, do Albert Lee, Brent Manson, e essa galera, né, do primeiro escalão da guitarra country. E aí eu entrei, depois eu fiz o IGT e estudei guitarra fusion lá, né? Aí eu comecei a entender mais, assim, porque é meio complexo, o fraseado é todo em cima de acorde, né? Diferente de música pop. E aí abriu o leque e putz, me ajuda demais. Tem alguma pergunta, alguma coisa a fazer? Agora, por enquanto, a galera aqui tá dando boas noites aqui. Mas, eu queria perguntar um negócio. Na verdade, assim, a gente tava falando do lance do sertanejo, porque, assim, durante muitos anos, para quem queria viver de sideman aqui no Brasil, era muito bom. Ele era provavelmente o mercado mais alvejado. Sim. Né? Onde estavam as melhores pagas, onde estavam as melhores estruturas. A sonhada tabela, né? Então, assim, durante muito tempo, isso aí foi uma mira para um monte de músicos que queriam viver de sideman, seja lá qual fosse o estilo. Os caras queriam mirar para isso aí. A minha pergunta aí, na verdade, são duas para vocês que estavam trafegando por esse meio há não muito tempo. Primeiro, ainda como é que tá o lance do uso da linguagem? Porque, assim, ao meu ver, eu acho que, assim, a importância de um guitarrista country numa banda sertaneja hoje diminuiu devido aos caminhos musicais. Sim. Mas eu não sei como é que é isso na cabeça dos artistas. Eu sei que tem artista, por exemplo, desde aquela época dos anos 90, o Álvaro era um cara que era uma referência. Sim. Então, pro artista, era legal ter o Álvaro na gig porque ele era o cara do country. Né? Então eu queria saber se no meio que vocês tocaram, ainda existe uma procura por parte do artista em alguém que tenha esse tipo de linguagem no mercado. Né? Isso é uma coisa que eu queria saber. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco, porque a galera aqui não é muito do meio, mas como é que é o dia a dia da gig, tocando. Vocês tocavam com médio para médio alto porte, né? Como é que é o esquema de roubada de equipamento? O que vocês encaravam por aí? Como é que era a carga de trabalho? Então pode ser uma para cada um, mas eu queria que vocês falassem um pouco disso aí. Então essa primeira parte que você falou da importância de ter um guitarrista de country, né? Eu acho que hoje em dia, assim, não tem mais essa importância, porque o meio sertanejo mudou demais. Aí dá pra você contar nos dedos, né? Os caras, por exemplo... São os artistas clássicos, né? Assim, mais Chitãozinho, antigos, né? Zezé, Christian Ralph, né? São caras top e tem toda essa influência ainda de guitarra, de country e tal. Mas esses novos, às vezes não tem nem guitarra, né? Mas violão pra caramba. E o violão não é um violão que remete, que precisa do violão do bluegrass, né? Não, o violão é elevado, entendeu? O tempo inteiro, essas coisas assim. Outra história. Outra onda, não tem nada a ver. Entendeu? Tá. E o lance da realidade daí? Como é que tava vocês que estavam tocando nisso aí? Pô, Guto, acho que a gente encontra de tudo, né, Márcio? Acho que tem uma falsa impressão, às vezes, pra quem tá de fora, que é só glamour, né? Que, nossa, a gente fica em hotel 5 estrelas. Mesmo com um grande artista, né? Um cara de nome.
Dependendo de onde você vai, Então, não tem tem até hotel. uma história curiosa que eu tive com o Alex há uns 10 dias atrás. Ele, pra quem não sabe, né, o Alex Fornari, guitarrista do Zezé. E ele contou que teve uma semana lá que eles foram tocar na Bélgica, eu acho. E ficaram num hotel lá que parecia um castelo medieval, maravilhoso, né? 3 dias depois ele estava no interior do Ceará, na pousada do Zé Maria. É isso mesmo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente pega um pouco de tudo, assim, é um pouco de ilusão achar que são só flores, né? Mas é uma experiência muito legal. Eu estive em lugares que, se não fosse pela música, eu acho que eu nunca iria, porque eu cheguei a pegar canoa para chegar no palco. O palco ficava numa ilha, cara, o ônibus andou, sei lá, uma semana inteira, desembocou assim, mas onde que é o show? É na ilha. Aí monta no barquinho, né, ia 3 de cada vez, e o cara que ia remando, até chegar no palco. Então, assim, coisa bem de backstage que ninguém nem imagina, né, que acontece. Todo mundo acha que, nossa, que E lindo. equipamento Cara, do Iapoque ao Chuí vai saber o que vai rolar. Assim, teve situações de eu estar tocando e ter índio, assim, vestido de índio, olhando. Tipo assim, acho que faz a menor ideia do que está acontecendo ali em cima. E você fica com medo, né? Tipo, cara, o que vai acontecer aqui? Não tem segurança, não tem nada, você desce do palco e aí? Se o cara não for com a sua cara... Rouba a guitarra, vira um arco e flecha, né? Cara, Não, eu tenho um brother que foi tocar com... Ai, meu Deus do céu. Tocou muito tempo com o pai do... Ai, meu Deus do céu. Um negro sambista super conhecido. O Jair? Jair Rodrigues. Quem que é Bicho. o Paulinho Daphne? Não, o tecladista era o... Ai, meu Deus do céu. Essa história me contou na década de 90, eu não lembro. Amigo do Paulinho Bolero, que também tocava baixo com ele na época. Quem começou essa história foi o Paulinho, foi contando, aí o tecladista entrou, eu não lembro o nome desse cara direito. Entrou e contou essa que eles foram tocar em Serra Pelada, mano. Imagina. Serra Pelada, hoje não sei nem se existe a Serra Pelada ainda. E Mas sabe do que eu tô falando, né? Você não sabe do que tá falando? Serra Pelada era um lugar em qualquer lugar do Brasil, que eu também não faço nem ideia. 82, por aí que foi a... Onde mas que era uma mina de ouro, para retirar ouro. Então os caras... É Manaus, alguma coisa assim. Os caras sobem Pará. com aquelas puta ribanceiras monstruosas, com bagulho nas costas, com um monte de pedra, aí vai lá em cima... Peneira o troço, se deu, se não deu, desce de novo pra cavar mais um pouco. Pra Ô, Júnior, e tem um detalhe, né? Desculpa te cortar. Eles iam lá tocar nos puteiros. Né? Nos puteiros. Lugar que eles... Brother, e todo mundo dentro do pico com a gaúcha pendurada. Era, rifle aqui, revólver aqui. E tinha que tocar o que os caras pedissem. Pô, mas às vezes o cara não gosta do som, né? Como é que faz? Né? Pois e provavelmente aconteceu isso, porque ele falou, cara, teve uma época que pediram não sei o que pro Jair Rodrigues, ele não sabia música. Eu falei, mas o senhor não vai sair daqui se você não tocar essa música, não, senhor. Vivo não. Aí, dá o tom aí, maestro, chama o tecladista de maestro. E foi lá, e aí ele não sabia a letra, sei lá o que aconteceu, chamou a rapaziada começou a cantar, e por isso o prefeito chamou o cara do lugar, e foi ele e o cara que pediu a música era também amigo da família do prefeito. Aí teve um puta churrasco no dia seguinte, o caralho, e foi um auê na cidade. Mas se ele não tivesse tocado a porra da música, provavelmente ele ia sair de lá numa... Então... É complicado, o Brasil é difícil. Então, mas você estava falando essa coisa do equipamento, né? Quando é um artista muito famoso, sei lá, igual o Zezé, Chitão, esses caras, eles carregam tudo, entendeu? Então pode fazer o show lá na Casa do Chapéu, que sai 2 dias antes e vai... Mas o instrumento pessoal não, né? Tipo, é do músico, né? Não, então, mas no caso deles, fica tudo lá no caminhão já. Eles já têm um equipamento pra estrada e o que é deles tá com eles, né? O Alex, eles têm 2, Pô, eles têm 2 equipamentos. Eles rodam 2 sets o tempo inteiro. No nosso caso, igual no meu caso, por exemplo, o Moacir Franco, é uma banda pequena, são 6 pessoas. Lá eu só toco violão também, só carrego o meu violão. Mas assim, há um cuidado. A gente toca uma coisa boa com ele, a gente só toca em teatro e aniversário, coisa particular, assim. Então
a gente tem essa garantia de que vai ter um equipamento legal. O cara não sabia nem que é terra pelada, mano. Ele vai falar É que muito tem novo. velho. Você não sabe 20 anos, moleque. Serra Pelada não foi. Não, eu imaginava Meu que sogro seria foi algo. pra Serra Pelada. Meu sogro foi garimpado, Serra Pelada. É, cara. E era nos puteiros mesmo, Sim. bicho. Cara, mas se você fizer um paralelo com, com os americanos, era os Duke Joint do blues, era os Honky Tonk do... É a mesma coisa, bicho. Pois é. Ah, Mas é assim, cara. Essa vantagem do ônibus, do equipamento, é para essa rapaziada de primeiro Sim, escalão, né? Porque ah. muitos reclamam, muitos amigos que trabalharam em side, como sideman, chegaram aqui já reclamando que hoje em dia já nem leva mais a banda. Cata os caras do local, é isso que acontece. Eu né? toquei um tempo no Guilherme Santiago, não sei se vocês conhecem, é uma dupla antiga, mas tem um namoro assim com esse sertanejo mais novo também. Tinha uma puta infraestrutura, não precisava levar nada. Eu fui pra tocar só pra tocar violão, né? Tinha 4 violões lá, Takamine, Taylor, tudo pra usar à vontade. E eles tinham um caminhão na estrada que carregava equipamento, carregava tudo. Uma coisa bem tem esse cuidado, assim. É. Eu não sei se essas novas duplas que estão no mercado, que já misturam o sertanejo com o pagode, com sei lá o que, se eles têm esse tipo de approach. Eu acho não assim, sei como tá. quanto mais famoso, por exemplo, outro dia eu estava no aeroporto viajando com o Moacir Franco. Chegou um equipamento da banda da Fafá de Belém. Chegou um dia antes para poder ser despachado, entendeu? Tem todo esse cuidado. Aí os caras vão levar tal. Agora quando é uma coisa menor. Não, mas existem duplas que estão fazendo muito sucesso e que não levam mais banda, pegam banda no local. Sim, tem 2 gigs, né? É. Sim, tem. Pegam a banda do local. Porque quanto mais eles puderem ganhar, eles ganham. Então você fica lá no Mato Grosso e o cara vem fazer um show aqui no Embu com a outra gig. Entendeu? Bom, rapaziada, tem mais um som aí pra gente ouvir? Vocês vão de violão ou vocês vão de guitarra? guitarra? Vão de guitarra. Vamos mudar. Horror. Agora tem que Deixa eu soltar o stand-by lá. Do... surto de bailar. Qual que é a Esse aqui sua? Aumenta o volume do seu guitarra. Tá, velho. Bom, só para lembrar, o Smiley está usando um X-Planet, né? E X-Planet, que é parceiro do Cuido, da gente. Uma Teleca Fender. E o Márcio está usando uma Music Maker no Club Country, no Marshall Club Country. Qual vai? Qual você vai pôr, a minha ou a dele? Vocês sabem. E aí? Você que manda. Pode ser a minha? Pode, vai. Não, acho que vai aqui, Júnior. É, Ele vai fazer a harmona aqui. Vai aqui primeiro, depois É. vocês tocam outra. Ah, não, então eu vou fazer com o violão, não é? Pode ser. Então, desculpa. Não, sem problema. Pode deixar aí. Isso. É, né? Bom volume?
Deve ser bom tocar com você, cara. Você tem a mão firme. Não. Tô tentando não. fazer sair o som aqui. Não, eu sei, não, mas não é isso. Você é não só isso, é consistência. Né? Porque, por exemplo, lá no Moacir e outros caras também, você tocando sozinho, né? Você tem que preencher a parada, né? Senão fica... Tá certo. Legal, Então vamos lá. Mais alguma coisa, Guto? Tem. Eu queria perguntar pro Smiley. O Smiley eu já vi, ele já me assustou algumas vezes tirando um baita time de som de country com uma pod, uma HD. Que normalmente não é. Começou a viadagem. Eu nem trouxe ela por causa disso. Eu não deixei ele trazer aqui. Eu falei, não, aqui é um programa sério, aqui a gente não vai trocar de pedal e amp. Não, vai lá. Mas você consegue se virar muito bem com a pod. Normalmente a gente vê a galera que puxa um pouco mais pro raio. Aliás, essa porra dessa pod quebrou o galho de um monte de gente com uma qualidade fodida na década de 90. Final da década de 90, começo de 2000, né? Não foi isso? Feijãozinho, né? Nossa! Não, mas mesmo as HD, eu acho que ainda é um do. Agora entrou essa linha nova de fractal escambau, mas assim, era o equipamento standard pra galera que trampava de sideman por aí. Porque você não tem tempo pra ficar microfonando, passando, dependendo do raio do ampli que você vai encontrar no lugar. E assim, normalmente a galera tira um som legal disso aí pra high gain. Eu acho que as pedaleiras já chegaram. Agora, pra nossa onda, que é som meio limpo, com esse crunchzinho leve, é encrenque. Você tira. Como é que você se entendeu? Como é que você chegou nesse troço aí? Como é que. Bom, Gutão, eu tento, cara, simular meio que uma situação real, assim. Então eu acho que o menos é mais mesmo, entendeu? E aí normalmente eu acho um amplificador que me agrada de cara, assim, uma simulação, né? E eu não faço muita coisa. Eu escolho um microfone melhor para determinada situação. O próprio EQ do amplificador mesmo ali, abrir um pouquinho. Às vezes Você usava pod com ampli, não na linha? Não, na linha. Na Sempre linha. usei na linha. Esse EQ do ampli que você fala é o do É o simulador. virtual, Virtual. Isso. E com um pouquinho de compressão às vezes, mas assim, é uma situação bem real. Tem gente, cara, a maioria das pessoas eu acho que se perde um pouco porque começa a colocar muita coisa, tem muito recurso. Então o cara coloca o amplificador high gain, que já é mais sintético, assim, a simulação, eu digo, né? E coloca muito drive, depois passa por um EQ, depois passa por um pré não sei do que. Eu teve uma situação de um conhecido que, além de passar por tudo isso, ele ligava o AUA e deixava ele parado no lugar. Cara, eu acho que é muita coisa, eu entendeu? acho que é como aqui, né? Quanto mais pedal você tem mais, você vai perdendo. Você vai perdendo sinal. Mais ou menos, dependendo do buffer que você está usando e como você quer usar, teoricamente, restabelecer esse sinal, você tem algumas ferramentas para não perder. Você pode, nas minhas coisas, eu fazendo uma pequena propaganda, você pode tirar a guitarra dali e ligar direto no amplo, você vai ver que você não vai ter perda nenhuma. Porque eu trabalhei para isso, para fazer com que a pedaleira não tenha. Mas o normal é isso. Se você começar a enfiar um monte de coisa, e se você não souber fazer com que isso não resulte em perda, você vai ter mesmo isso. Acho que esse é o lance, né? Não interessa se é True Bypass, não interessa se é Boss, não interessa se é Strymon. Acho que o negócio também dos digitais, assim, você usar o que já vem pronto ali, né? Ficar fuçando sim, muito, porque dá a impressão que parece que quanto mais coisas, já que tem, eu vou colocar tudo e vai mais ficar melhor. perde, E não é, né? Eu acho que é menos. E o ouvido, né, cara? Precisa ter a referência, né? Você já trabalhou com digital, não? Eu tenho um GT100, tive pod também, mas não me dou bem não, cara. Sei, acho tudo muito sensível, assim, pra mim. Eu prefiro aqui. Quando você tem que trabalhar com guitarra, Isso, você usa pedal. Não. Usa pedal, hoje é pedal. Então, aí depende, né? Por exemplo, fui tocar lá no Guilherme, aí os caras, não quer que usa pedal, porque acha que tem ruído, acha que isso, acha que aquilo, né? Rola muito isso. Guilherme Santiago. Acho que a praticidade acho que é o principal, né? Aquela coisa que eu falei brincando aqui e tal, mas é real.
Porta Pro e tudo mais. Você vai tocar no interior do... Cara... Não, e aí Porta Pro, bicho, na boa, vai. Não, e aí um detalhe. Tudo bem, eu não vamos discutir sobre digital Não, agora. Júnior, Porta mas- Pro, Júnior, Não, vai mas tomar. a pergunta não é nem a coisa. Puta Pergunta troço pra eles quantas ruim da vezes porra. eles encontram um monitor de chão em palco que eles Não, vão não, tocar. não tô falando disso, tô falando que o Porta Pro é Não, um sim. negócio desgraçado de Mas todo ruim. mundo. E todo mundo usa, cara. Virou Padronizou, referência. É, né? Puta Não, troço, puta monitoração. agora tem um detalhe, você Nossa. falou de bastidores, né? Pô, aí o que adianta? Pedal, ou digital, ou não sei o que, aí chega lá, tá Você tudo no não, VS. não, sério. Não, aí chega lá e tá tudo no VS. Não, tem... Porra, eu fui tocar nos caras, pô, fiquei 3 meses ensaiando, tirando música, levada, não sei o que e tal. Na hora de tocar, não, seu violão vai ficar bem baixinho lá na frente. Eu falei, porra, mas como assim? Não, porque tá tudo no VS. Tomar no cu. Entendeu? E isso é uma realidade, É. infelizmente. Então a gente, assim, como músico, pra você se realizar, você tem que fazer Então, realmente o eu teu pensava som, que né? só você tava fudido. Quer dizer, então que é tudo no VS mesmo. Porra, 90 e hoje em tantos dia, por cento. muito A VS. banda tá fazendo figuração, então. Não toca em cima do VS, É, né? normalmente, bateria e baixo tá rolando. Tá né? valendo. É. Mas tem coisa que... Aí você perguntou de gig grande, por exemplo. Se você for pegar bandas com Quanto maior. essas bandas mais modernas, essas duplas mais modernas, você vai ver que as bandas encolheram e que o equipamento encolheu. Também. É. É. Não tem ampli no palco. Se não tremeu! É a A Úrsula. coisa é a Úrsula que tá aqui. Vem aqui, vem. E parece uma Úrsula mesmo, É, né? Assim, tá não é aqui de brincadeira, Dando não. rabada no mundo. Vai, continua. E aí, Mas é isso aí, quer dizer, você pega que eles estão falando, são poucas as duplas que ainda tem essa vibe de carregar uma carreta com equipamento até por pesado. custo, né, cara? As, Por as custo coisas encolheram muito. muito, né? E aí teve uma época também, essa coisa de não pode ter amplificador no palco. Por causa do visual. Falei, porra. É, por causa do tipo, né, do barulho também, né? Barulho. O cara olha pra trás e faz assim, ó. Aponta, o músico faz assim, né? Tira. E aí? puta que bosta. E aí, meio que é complicado, você leva um set de pedais, tudo puta, timbrado certinho, pedal de boutique, caríssimo, não sei o que. Chega lá, ou tem um amplificador ruim, porque é difícil, nem todo mundo consegue levar um amplificador, é muito frágil, quebra. Uhum. E aí quando tem um amplificador que você consegue ligar, o artista olha pra trás e pede pra baixar. Então assim, esse tipo de coisa Vai desmotivando. né? vai trepidando no ônibus, o avião, a galera joga. Então, cara, eu sempre optei por simulação até por isso também, entendeu? Isso que Por eu ser estava mais falando funcional. do artista mandar baixar, assim, no nosso caso, todo mundo que toca com artista, assim, você é simplesmente ali um coadjuvante, né? Um Tipo, número, né? não é só... Mais um. É o cara e você, né? Não, o engraçado disso... O seu cara, ego é que- musical fica todo Então, mas não é nem ego, tua nem nada. casa, O engraçado é isso, o cara contratar você pra você não fazer o seu trabalho. É. Aí Não é pode ser muito louco isso, isso? pode ser qualquer um. Né? Tá? Eu vou contratar você, vou pagar você, sei lá, não é uma paga, não é uma tabela, mas eu vou pagar você pra você não fazer seu trabalho, tá bom? Isso. E hoje em dia, assim, claro que não todo mundo, né? A gente não pode generalizar. Mas os artistas mais novos, eles se preocupam demais com a imagem. Então, talvez vale mais a pena pro cara ter um cara que, o cara não toca tão bem, mas o cara é bonito, Mais novinho, cara, o cara é bombadinho, fortão, né? tem o cabelinho espetadinho, Ah. do que um músico tocando, né? Porque tem no VS. Se o cara começar a pipocar, multa ele, abre o violão do VS, tá tudo certo, né? Complicado. Puta É um bosta. mercado... Vamos fazer mais uma então, rapaziada? Vamos lá? Bora. Bora entrar a guitarra. Abrir aqui o Marshall. Agora vai a... A minha, Friends. Vamos lá. Reflection, né? Não. Não, É Friends. Aquela que eu te passei as notas. Peraí, deixa eu ver. Vamos lá. Essa vai parar um pouco. É. A gente tá... Já tinha começado? Vamos lá.
Bom, rapaziada, vamos falar de projetos, como é que vocês estão, o que você está fazendo da vida e o que vai fazer daqui pra frente. Então, eu tenho uma escola, né, em Limeira. Nome da escola, por favor. Site da escola, telefone da escola. Aproveita e faz uma propaganda. Estamos cobrando nada. O nome bem... Não, mas se você quiser dar uma grana, não tem bem-vinda, né? Passa uma conta. Nome bem sugestivo, né? É. Nashville Espaço Musical. Opa, que legal. E eu tenho um projeto de abrir um estúdio até o fim do ano. Provavelmente com o mesmo nome. Lá em Limeira mesmo. Isso. E que eu consiga agregar mais coisas, assim, entendeu? Além de aula, também trabalhar com produção e gravação. E a escola é guitarra, todos os instrumentos ou só? Guitarra, violão e ukulele. Tá. São esses por enquanto. Outras Sim. modalidades... Eu continuo fazendo freelancer, né? Não, outras modalidades você não vai abrir pra escola. Tipo, aula de piano, aula de não sei o quê. Por hora não. Por hora não. Uhum. Tá. Seria Como isso. é que faz para entrar em contato? Tem a fanpage da escola, Aham. né? No Facebook e no Instagram. Nashville Espaço Musical. Tá bom. E projetos de tocar? Eu pretendo, isso é uma coisa que eu tenho um sonho faz tempo, de colocar o meu disco de instrumental na ativa, assim, né? Porque a gente grava, estava até conversando sobre, a gente grava os temas e depois não consegue colocar isso, né, adiante. Você tem que trabalhar e você toca para todo mundo, menos para você. Claro. Entendeu? E eu queria ver se com o projeto do estúdio também eu consigo juntar uma galera que tá afim e tocar mais música instrumental, que é o que a gente curte. Tem né? espaço na cidade? Então é o que a gente vai ver. Ah, né? ainda não sabe. Tudo é laboratório, né? Tá. É uma experiência. Tá bom. E você, Marcelo? Então, você está falando de projetos, né? Assim, o meu projeto começou, acho que há 2 anos, quando começou o negócio do country, disso aí que a gente participou. Eu estava assim, bem desanimado, né? Até com coisa de estudo e tal. Mas aí, por eu gostar da coisa do country, surgiu o grupo e tal. Puta, aí fiz uma música e aí, assim, fiquei bem afim. Eu tô afim de gravar um CD assim, acústico, nessa onda assim que a gente tocou meio Mary Travis, coisa de bluegrass, né? Até conversei com o Smile e tal. E continuar tocando, né? Eu produzo algumas coisas, essa coisa de estar como Moacir agora me abriu bastante portas, assim, para gravar e como produtor mesmo, né? Tenho feito bastante coisa assim. Diz uma coisa, aula você dá? Não. Nem você fora a sua escola? Eu tenho um projeto de montar um curso online também, envolvendo esse estilo, né? Tá certo. Projetos, Só ideias. projetos. E agora vamos falar um pouco de instrumento, cara. Você usa basicamente o que, em que situações? Por favor. Então, essa guitarra eu tô com ela há pouco tempo, né? Mas eu uso sempre a extrato, eu uso pedais analógicos. O que você gosta de Eu saturação? tenho um TS9, Aham, tenho um Overdrive Distortion, compressor CS3, isso aí, não é um delay da TC Electronics, aquele pequenininho? flashback? Isso, flashback Um delay. vizinho igual aquele lá, Isso, só que Só maior. que do maior, Tá. É isso aí. E um wah também da Boss, que tem umas simulações. Instrumento acústico? O Taylor aí, ó. Esse e tem um de Taylor. nylon, um Takamine de nylon também. Deixa eu pegar ele. Aqui. O C310, esse aí, ele é todo maciço e tal. É bonito som, hein? É, Isso é americano? é americano. Corda que você usa? Essa aqui é 09 Elixir, ali é 011 Elixir também. E você também. Esse é Polyweb, NanoWeb NanoWeb. ou OptoWeb? NanoWeb. NanoWeb é do meio lá. É. Você, Júnior, eu uso... efeitos, fora o seu pod ultra conhecido por todos aqui. Tô usando iPhone também pra fazer. Olha só! Tá vendo? Só pra pegar o gancho. Guitar rig, né? Muito bom. Eu tenho alguns pedais, assim, mas ele quase não sai da minha escola. Eu praticamente faço tudo com O o pod. pod. Tá. Tô namorando já esse Fractal, né? Fractal. E tem o Nossa. Camper também, só que ainda é insano Precisa assim, fazer o uns valor. 50 shows. Então, a gente pensa em tudo isso, né? Aí você compra um equipamento desse e depois você vai pra estrada com ele, acontece alguma coisa, tipo, a conta não fecha, né?
inviável, né? Infelizmente não tem. É assim, eu acho, sei lá. Eu tenho uma opinião a respeito disso, que ultimamente eu ando pensando em mudar. Assim, eu acho que instrumento a gente compra pra gente e pra poder usar e ter prazer em trabalhar. Mas se chega uma hora que o cara só olha pra você e faz assim em todo momento... Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Então, cara, eu tô começando a pensar seriamente em mudar de opinião. Não mudar pra mim, porque eu não tô nesse tipo de trabalho, mas... Então, Júnior, mas eu penso assim, que o músico a vida inteira, independente disso, do cara... Você tem o prazer de ter um equipamento legal e tal, é uma coisa assim íntima, é pra você. Porque se for pensar no artista que você tá, o cara não tá nem aí. É porque eu sempre fui assim, cara, sempre levei tudo do melhor que eu podia. Ampli, quer pedal, fazer, guitarra, né? Eu nunca tive até hoje, até o último trabalho que eu tava, eu não tive nunca ninguém me barrando, a não ser um ou outro técnico idiota que não sabia tirar som de guitarra, ou que eu sabia que não punha nada no PA, e eu levava um custom áudio, meus abusos, e falava, bicho, não precisa nem pôr o microfone. Vrau, e acabou a história. Você conhece o Simbas? Sim, claro. Então, eu toquei com ele também, você tem que tocar com ele, porque aí, bicho, o volume no 10, ele pega o microfone e põe na frente do teu eu âmbito. nunca tive esse problema, mas eu sei que a realidade não é essa. Não é essa, vocês estão confirmando isso. Então eu estou começando a mudar isso, não mudar de opinião, mas aceitar que isso existe e que tem gente que precisa disso. Porque eu já fui ver, por exemplo, amigos trabalharem com pedais e com fractal, e eu sinceramente acho um lixo. Um lixo. Eu não gosto de som de guitarra saindo de monitor, eu não gosto, não adianta. Você tem que aprender a ouvir e tudo mais, é uma outra abordagem, é o som do seu instrumento passado por defeito, que entrou num amplificador, que foi muito bem microfonado, que entrou numa mesa, passou por um técnico, na mão de um técnico fudido e saiu no PA, é isso que está no seu amplificador, isso que está saindo na sua caixa, né? Mas eu não consigo, eu acho ruim, a primeira música, legal, a segunda música, bacana, a terceira música, a quarta música, já estou conversando, coisa que eu não faço quando eu vou ver amigo tocar. Eu gosto de prestar atenção. Eu não consigo gostar disso. Mas eu tenho que aprender a aceitar que é uma realidade, que as pessoas estão nisso e estão com esse tipo de necessidade, porque não tem outro jeito. Um cara ficar toda hora olhando para você fazendo assim, ou então se você, por acaso... de alguma forma atrapalhar ou então não agradar o cara vai te cortar e vai deixar o que está no VS lá na frente. Então a liberdade de tocar você também não tem. É isso. Você pode ter uma puta frase. É claro, a gente está acostumado, você não vai encobrir o artista, querer você se aparecer, mas você tem um bom gosto, você sabe onde encaixar, mas se o cara falou não... Então é isso que eu acho foda. Você o cara não, pagar pra você não trabalhar. Você né? não toca, é o que está ali no disco e pronto. Puta que pariu. Tem que ter esse... Bom, gente, curto mais alguma observação, alguma pergunta? Eu tenho que fazer minha merchan de Não, fim você vai de fazer, a gente vai fazer, aqui, mas tem alguma pergunta, alguma coisa sobre não, isso? um negócio que é curioso falar com esse negócio de equipamento, que o Smiley falou do iPhone, é impressionante o que ele tira de resultado com coisa de iPhone. A faixa que ele tocou no meu disco foi gravada no iPhone. Mas isso, isso é uma coisa, é um outro assunto. Desde quando eu tinha estúdio, que entrou a porra do Ampfarm, aquilo sim foi um divisor de águas. Porque todo mundo começou a trabalhar com digital dali pra frente e o resultado em gravação é excepcional. Eu estou falando de você tocar com uma caixa que tem um Twitter, mano. Tem nada a ver com guitarra, por mais que você saiba programar, entendeu? Pegar o seu fractal e ligar num ampli é outra história. Agora eu já ouvi e assisti cara tocando direto na linha com isso, e isso me incomoda. O cara pode falar, se eu fizer um teste cego você não vai saber a diferença. Tá bom, mas eu tô vendo isso. O meu olho está junto com o meu ouvido. É igual a Variax, né? Tem uns puta som, a Variax tem uns sons legais de guitarra, entendeu? mas é uma guitarra que fala, putz. Então, mas assim, sei lá, mas eu não gostei. Talvez eu realmente não saiba distinguir numa gravação o que é digital e o que é analógico.
mas enquanto meu olho tiver olho, eu não vou conseguir olhar aquelas caixas cheias de Twitter e o cara tocando naquilo. E tem mais um detalhe também, muitos programam como tá no disco. Então a hora que vai pro palco fica excessivo, cara. Entendeu? O slapback demais, o reverb demais, ou o chorus não sei o que tem. Muito programa, porque na sua casa, no fone é uma coisa. No gás é outra completamente diferente. Aí entra o menos é mais. Lembra do primeiro Zoom 9009 Nossa, lá, que colocava uma no cinto? pedaleira 3 vezes maior do que essa daqui pra uma banda. Então eu em casa com fone, assim, pô, tinha 19 anos, sei lá. Falei, puta, som do caramba. Nossa, na hora que eu fui tocar, cara, puta que pariu. Tudo mas não muito é só saturado. Então, mas não é só porque o Zoom era um precursor de alguma coisa ou era ruim. É porque qualquer coisa que você encha de sinal, a hora que aumenta o volume, fudeu, embola, entendeu? Então, sei lá. Bom, vamos no Merchan. Primeiro, aqui, a nossa Isopower aqui, que o cara está lá no fundo. A Landscape deu essa puta força para o Vivo lá em casa, que hoje ainda não teve não precisamos usar, porque o Guto já tinha colocado a fonte dele, mas a próxima vez a gente vai colocar essa Isopower 7 aqui. Muito obrigado ao Paulo da Landscape por ter feito essa ponte e ter ajudado demais, porque puta produto. E agora o Guto falando das... Vem aqui no meu lugar, por favor. Vai de road agora. Vou de road. Úrsula não bate em nada. Olha o pedalboard, Úrsula. Ai. Não, eu só queria lembrar algumas coisas. Primeiro, o Smiley tá tocando no Splend, que é um ampli do Zezinho, que é parceiro do... Segura aqui só um pouquinho, deixa eu botar lá. Tá dando pra ver. Tá. O Smiley tá no Cappuccino, que é um ampli do Zezinho, da Splend, que é parceiro do projeto, é um ampli clean dele de 50 watts. Tá espetado numa caixa, a caixa é da Groove, é minha, sou eu que faço. E o falante é o Nordic, o Galahorn, que é o que a gente está dando de prêmio no concurso. Então o som que vocês ouviram é o som que está saindo da 1 de 12 ali do coisa. No board do Márcio tinha um Blues Driver com a mod do Júnior, o Stingray. Úrsula. E tinha um bog do Dudu, que são os outros parceiros da gente aqui. Hoje, acho que de coisa de parceiro que a gente tá tocando, era isso aí. Vai pra lá, cachorro! Uma coisa... Olha, ela comeu o café, ó. Ela pegou a cápsula. A cápsula de café. Isso sim, Úrsula. Muito obrigado. Pô, esse café é caro. Foda. Uma coisa importante que a gente tava falando aqui de espaço para tocar. Então o Country Guitar BR tá inventando mais uma moda nova e a gente tá armando um troço chamado Country Guitar BR Live, que eu vou tentar botar a galera para tocar. E nós vamos começar domingo que vem. Vou aproveitar a vinda do nosso amigo Alexandre da Mata, que vai estar aqui gravando, botar ele gravando na segunda-feira. O Alexandre vai chegar antes. Então nós vamos fazer domingo à noite, às 6 horas, na Taberna Shopwagen, lá na Dom Vilares, na Zona Norte. A gente vai estar tocando um repertório de country rock, blues e tudo. Passa misturado. o endereço porque eu vou nessa. Quero ir lá assistir. Então, é aberto ao público? Aberto ao público, Opa, então... conversão, 20 conto de entrada. Avenida Luiz Lomon Vilares, a tal da Avenida Nova lá da Zona Norte, lá de Santana. Chama Taberna Shopwagen, o número é 2119. Vai estar o Alexandre, vou estar eu, a minha esposa a Gi vai estar fazendo uma participação, as coisas da Palusa, do Western Rock. Nós vamos misturar instrumental, vamos misturar... Isso vai rolar... A ideia é fazer isso aqui periódico. Eu fechei com o bar pra gente fazer provavelmente uma vez por mês. Olha, aos que domingos. legal, trazer a galera do Country Guitar BR pra tocar. Porque... Só country ou tem algumas outras vertentes? Não, assim, na verdade, como aqui no programa a gente tá abrindo esse leque, a ideia é abrir o leque lá. Tá. Então, assim, o Alexandre, por exemplo, é um cara que tem um trabalho forte de blues e ele tem muita influência de linguagem country no blues, que é o que a gente vai falar semana que vem. Então, vai ter um monte de coisa de standard blues no repertório tocado com abordagem country. Tá. Se de repente eu conseguir convencer o Álvaro e o Kiko a fazer um duo jazz de western swing lá, vai estar aberto. Então, não é só para instrumental, é para coisa cantada também.
E assim, é justamente para quebrar esse paradigma assim de não, é country, tem que só tocar só o country, é só aquela coisa, não. E quem toca country só é sertanejo? A gente vai misturar tudo, vai botar. Queria fazer o lançamento do teu trabalho, já está convidado a fazer o set instrumental do teu trampo a hora que estiver rodando, pra gente botar para rodar lá. Bacana. Então a ideia é incentivar, porque assim, uma coisa que eu percebi, assim, muita gente inclusive eu, quando a gente montou o Country Guitar BR, a gente não tem gig armada, não tinha gig armada para tocar as coisas. Porque você não tem um espaço para tocar esse tipo de som, né? Então já há um tempo assim, a intenção é sempre tirar nada contra o quarto, tocar ou gravar, mas assim, o fim das contas, pelo menos para mim, o fim das contas é em cima do palco. Claro, Nada tem sentido se a gente não tirar isso aqui e a gente não for sair para tocar. Então nós temos duas novidades com relação a essas coisas físicas. Uma é esse lance do Country Guitar BR Live, que a gente vai tentar fazer o evento periódico, e nós estamos com mais uma porta periódica legal. O Érico da Malagoli, que é parceiro do projeto, eles estão terminando de reformar o galpão da Malagoli, que vai ser um espaço aberto para eventos. Eventos da Malagoli, de parceiros, de outros fabricantes, de músicos. E o Country Guitar BR vai ter uma data por mês lá. Eu tenho a curadoria para fazer uma data por mês para levar o que eu quiser de dentro do nosso projeto. Então a ideia, de novo, tá trazendo a galera para tocar, junta com os patrocinadores, a galera que tá vindo junto com a gente, que tá ajudando. Então a gente faz um workshop e faz um show. Então é mais um lugar que a gente vai ter aí para tentar tirar a coisa do virtual e mandar para o mundo físico. Então eu queria convidar todo mundo, assim, a gente depende de uma coisa que é um negócio que, na minha opinião, é muito difícil hoje em dia. Tirar o pessoal de trás da bunda da cadeira ou de trás do computador. Então assim, vai ter show legal, com cachê baixo, com entrada baixo, 20 contos, você não compra um McLanche feliz. Então assim, saiam, prestigiem para ver a galera tocar, seja do nosso projeto, seja dos outros, de tanta gente que tá ralando aí, né? Mas assim, sem pedir para pôr nome na lista, por favor, porque... Não, bicho, sabe? É assim, é 20 contos, você tá pagando o cara que tá indo lá trampar, o cara tá gastando o show do amigo, você tem que, né? Claro, é o sabe? mínimo, né? O mínimo é pagar. Assim, a gente podia estar trabalhando com uma casa, com um cachê físico que ia ser péssimo, numa condição péssima. Não, vamos fazer nosso projeto virar. A gente vai cobrar a bilheta. Se a coisa virar, eu vou conseguir amanhã pagar direito todo mundo que está indo tocar lá, que é o que tinha que ser, né? Tá todo mundo trabalhando e tá todo mundo fazendo isso aí. Então, assim, fica o meu convite e para todo mundo sair de casa e prestigiar. Mais parceiros, falamos do Ampli, falamos do Malagoli. Acho que hoje o que a gente usou foi, falamos do teu mod que está aqui, do Stingray mod que estava no Blues Driver. E aí, conforme vão vindo os outros programas e a gente for usando os equipamentos dos outros, a gente vai citando todo mundo. Tá bom, então vamos fazer a última para fechar? Tem uma música. Tem mais um som aí. Mais um som aí. Vamos lá? Pode ser? É sozinho, é isso? Você vai fazer harmônica? Vocês querem fazer como? Não, ele vai a música Com dele, backtrack.
Vamos vir aqui, o Guto ainda tem que falar alguma coisa. Fala aí, Não, nós temos um brinde pra sortear pra galera. Que na verdade até hoje ninguém me respondeu o nome da música do concurso. Então eu vou repetir o nosso. Agora eu tenho mais um brinde. Nós temos o boné que a gente ia dar, do Counter Guitar BR, e uma camiseta da Delta. Então assim, o concurso do Counter Guitar BR já tá rolando. Tem duas modalidades, uma de música instrumental e a outra para gravar um improviso em cima de um backing track que eu montei lá. É só entrar ou na página do Facebook do Counter Guitar BR ou então no site www.counterguitarbr.com. Já tem link lá para baixar tudo. E é o seguinte, como a gente tá fechando a live, a primeira pessoa que me falar o nome da música, vale a galera do Counter Guitar BR também, já que o povo de fora não se anima a arriscar, me falar o nome da música, que é da onde foi tirado o backing track, e o guitarrista que ficou famoso tocando ela, vai ganhar o boné, vai ganhar a camiseta e vai ganhar um CD do Counter Guitar BR. Pô, tá vendo? 3. Já são 3, programas, eu esqueci de sortear uma semana passada, ninguém acertou da primeira, então já são 3 prêmios. Se ninguém acertar, na semana que vem a gente aumenta. 4 prêmios, tipo telecena. Tipo telecena. Telecena não, tipo cena, né? Ah, isso. E pra quem quiser informações... Mega Sena, telecena não caralho, Mega Sena. Pra quem quiser informações do show, também já tem o flyer rolando na página do Face do Counter Guitar BR, e amanhã eu já subo no site. Então já tem lá o endereço pra quem não pegou por aqui. Ó, Úrsula, nós vamos ganhar bagulho se ninguém der pra nós aqui. Vamos lá, pega aí. Vamos fechar. Todo mundo de pé aí, por favor, né? Opa. Facilita aí, porque meu... Bom, rapaziada, mais um ao vivo lá em casa terminando. Muito obrigado pela participação de todos. Por favor, compartilhem e ajudem aí a movimentar o mundo da guitarra. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Márcio, obrigado. Ismael, muito obrigado. Valeu. Guto Vig, muito obrigado. Valeu aí, rapaziada. Um grande abraço. Até semana que vem.